Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do 7º ano. Prof. Rutineia aqui com vocês, o nosso intérprete querido Natan aqui com a gente. Oi, Natan! Hoje nós vamos falar sobre arte de rua, grafite, patrimônio público e privado. Estão preparados? Então, vem com a gente! Então, objetivos da nossa aula. Então, conhecer os artistas que desenvolvem a arte do grafite, explorando os espaços públicos e privados. Você sabe onde podemos encontrar a arte do grafite? Já parou para pensar sobre isso? Onde será que o grafite está? Em que locais ele se encontra? Existe grafite próximo da sua casa? Você já passou por aí, viu um grafite legal, maneiro aí perto da sua casa? No seu bairro, na sua cidade? Será que tem grafite pertinho? Sim? Maneiro, não tem? Então, bora, vamos pensar aí num grafite lindo aí, falar com os artistas locais e desenvolver esse grafite, né? Então, o grafite encontra-se em espaços públicos como escolas, praças, parques, né? São espaços de uso comum que todos nós temos acesso. Mas também estão presentes em espaços privados, como lojas, prédios, entre outros, né? Então, tem casas particulares que podem ter grafite. Então, o grafite está no espaço público e privado. E, inclusive, no privado, muitas vezes ele ajuda, né, a empresa a ficar mais bonita, mais bela, atrativa para chamar os clientes para vender os seus produtos, né? A gente chama isso de indústria cultural, que utiliza da arte para vender os seus produtos. Então, o grafite está em todas as partes, no espaço público, no espaço privado, né, mostrando aí sua beleza. O grafite faz parte do movimento hip hop, surge como uma disputa através da arte em meio a danças e músicas e protesta contra a violência. Então, o movimento hip hop surgiu nos Estados Unidos, né, na década de 70, numa comunidade muito violenta que, através da arte, disputavam esse espaço. Então, em vez de brigar, né, então trouxeram a arte como disputa. E aí, dança, né, mandando break lá, né, indo no chão, girando, fazendo várias manobras maneiríssimas, muito legais. Mandando também a rima, né? E professora Rutineia chegou para ficar na aula online do Paraná. Professora brincando aqui de rimar, né? Só brincando mesmo, né? Desculpa aí aos rappers, aos rimadores aí que a prof, né, só brinca, tá bom? Então, mandando rimas também, grafites, né? Então, as artes visuais ali com grafite, sejam as letras estilizadas ou os desenhos bem elaborados também. Então, todas essas linguagens formando o movimento hip hop, que não ficou só lá em 1970, não. Continua até os dias de hoje. A gente tem muita cultura do grafite, do break, enfim, aí do hip hop presente. Então, aqui um exemplo de um artista muito legal, né? O nome dele é Walter e ele é conhecido como Grego, o nome artístico dele é Grego, porque ele adora as esculturas, né? As questões da beleza da Grécia ali. Então, ele até mesmo produz esculturas também belíssimas. Então, pesquisem a arte do Grego nas redes sociais, vocês vão amar. Então, aqui um exemplo de uma obra dele, né? Que ele também é grafiteiro, enfim, artista visual. Então, aqui o nosso amigo aqui, artista Grego. E aqui a gente vai ver um pouquinho do Grego em ação, né? A gente vai ver a obra dele sendo criada. Quer ver só? Roda o vídeo! Então, olha que bacana, né? Então, o Grego, ele autorizou a utilização desse vídeo aqui na nossa aula. Obrigado, Grego. Então, mostrando aqui, ele fazendo todo esse painel que traz toda a questão também do patrimônio histórico cultural. Então, ele fez para uma empresa, né, de carros, de colecionador de carros, e aí ele mostra toda a questão do bondinho, dos prédios da cidade de Curitiba, então mantendo a questão da memória da nossa cidade também. Então, o grafite ele pode trazer questões de memória, críticas sociais, né, trabalhando a beleza ali, a arte, pode trabalhar vários temas diferentes no grafite. Então, o Grego aí mandando ver. Se você fosse criar um grafite, que tema você escolheria? Você sabe, assim, que tema? Ou você deixaria, assim, a sua imaginação
livre para criar, assim, como seria esse processo de criação? Pensar primeiro no tema ou não? Partir para ação e ir criando espontaneamente? Então, justifique a sua resposta, não é falar assim só, eu ia criar com um tema X, ou, não, ia deixar a imaginação fluir. Mas justifica o porquê da sua resposta, tá bom? E daqui a pouco eu volto.
E aí, capricharam nessa resposta? Muito bem, é isso aí. Quanto mais elementos, melhor, né? Colocar aí a cabeça para pensar sobre esse imaginário, como seria esse seu projeto de criação, tá bom? Então, cada artista cria a sua maneira, podendo explorar temas ou criar com inspirações diversas. Uma música, um filme, um diálogo, tudo pode servir como um estopim para o ato da criação. Então, o artista ele pode usar as diversas possibilidades na hora de criar a sua obra. Ele pode escolher o seu tema, né? Eu quero falar sobre a violência, eu quero falar sobre a pandemia, eu quero falar sobre amor, enfim, ele pode escolher o tema e criar a partir daquele tema. Pode ser um tema que foi encomendado por algum espaço, uma empresa, né, uma escola, enfim, pode ser uma encomenda, ou pode ser, né, uma vontade do artista falar sobre aquele tema. Ele também pode utilizar diversos materiais na hora de criar, né? Pode usar stencil ali, pode usar um molde, por exemplo, para criar o seu grafite, ou ele pode fazer o grafite, né, sem o stencil, sem o molde, criando direto na parede ali no muro, né? Então ele pode criar com diversos materiais, possibilidades, a sua obra. Assim como o ator, o bailarino, enfim, cada um vai criar a partir da sua vontade, de coisas que escutam também, de repente uma frase. Uau, que frase legal, né? Pode criar, virar um livro, uma história toda a partir de uma frase. Então, tudo pode ser o estupim, pode ser a motivação para o ato da criação. É muito legal e cada artista tem a sua identidade, o seu jeito de criar, os materiais que gosta de utilizar para a criação. O grego, que a gente viu aqui nesse vídeo, por exemplo, ele gosta de criar através do quê? Né? Do grafite, utilizando spray, né? E ele também gosta de criar através das esculturas. Então, essa é a linguagem, a identidade, né, dele quanto artista. Essa é a verdade que ele passa para a gente, através desses materiais e dessas escolhas de linguagem das artes visuais. Vamos agora apreciar as obras de Marcelo Diamante, que trazem temáticas brasileiras, valorizam a natureza, os animais, as pessoas e fazem um resgate histórico também. Marcelo Diamante é muito legal também, gente. O trabalho dele, ele também é um artista de São Paulo que mora aqui em Curitiba faz vários anos. E ele, assim, começou, no início ele trabalhava com tatuagens, então ele faz, assim, tatuagens lindíssimas. Vejam as redes sociais dele, no Facebook, Instagram, vocês vão amar as obras dele. Daqui a pouco a gente vai apreciar alguns grafites do Marcelo Diamante. É demais, realmente são diamantes as obras dele, são lindas de ver, tá bom? Então é muito legal vocês irem atrás e verem as outras obras também. Aqui o Marcelo Diamante, né? Então, olha só que legal esse trabalho dele, né? Trazendo aqui o grande Ayrton Senna, né? Foi piloto brasileiro, então trazendo esse resgate da nossa memória, da nossa cultura. Um herói nacional, né? O Ayrton Senna foi um grande piloto. Então, Marcelo Diamante aqui no muro dele, né? Então, muito bacana o trabalho dele. Olha só, gente, que maravilha, olha a riqueza de detalhes. Então, a partir de 2019, ele começou a fazer arte nas ruas mesmo, embelezando aí a nossa cidade. Então, ele saiu do estúdio de tatuagem e ganhou as ruas da nossa cidade, fazendo obras lindíssimas, né? Essa obra que faz parte de uma bem grande, assim, um muro que pegou toda uma empresa de tintas e ficou lindíssimo. Tem reportagens dessas obras que ele fez nesse muro, dessa empresa aí no YouTube, pesquisem, é muito bacana de ver. E ele traz aqui, né, a questão da nossa essência, né? Ele traz os nossos animais, as pessoas daqui, ele vai mostrar os povos indígenas, resgatar as memórias também da nossa cidade. Olha só, que lindo, gente. Então, toda a questão da composição, das cores, né, os detalhes, é maravilhoso. A gente viu as obras do grego, do Marcelo Diamante, então, o que é agora? Arte em ação! É isso mesmo, arte em ação, agora é com vocês. Com os materiais que vocês têm em casa, tá? Não é para ninguém sair aí por aí comprando coisas, a gente está em pandemia. Então, percebam os materiais que vocês têm em casa.
explore, né, essa possibilidade de uma obra visual. Então, inspirada nas obras dos artistas Grego e Marcelo Diamante, cria sua composição visual. Pode ser através de recorte, colagem, pintura, desenho, enfim, use da sua criatividade, né? Lembre dessas obras que a gente acabou de ver, do Grego e do Marcelo Diamante, e crie a sua obra, escolha os seus materiais, mostre a sua verdade, né? E arte em ação, é com vocês!
E aí, capricharam na arte em ação de vocês? Criaram uma composição visual bem bonita, né? Utilizaram de recorte, colagem, pintura, tinta guache, lápis de cor, né? Espero que vocês tenham explorado os materiais que vocês tinham em casa e caprichado nessa obra, tá bom? Então, mais um pouquinho da beleza do trabalho do Marcelo Diamante. Lembra que a professora falou que ele também retrata os nossos povos indígenas? Então, olha só que lindo, né? Então, trazendo toda a questão também na obra, a gente percebe o grafismo. Então, o que é o grafismo? São aqui, ó, essas linhas que se repetem na arte indígena e que vai trabalhar relações de animais, né? Então, na arte indígena não tem a questão do desenho real ali, como é na realidade. Eles transformam, então cada símbolo, cada grafismo vai simbolizar. Então a gente vai ter um grafismo ali representando a vértebra da cobra, a gente vai ter um grafismo representando a tartaruga e assim vai trazendo esse universo de forma simbólica, porque a arte indígena trabalha toda a relação com a natureza, né, o respeito com a mãe natureza, e eles vão representar também na pintura corporal. E o legal é que o Marcelo Diamante também traz o povo indígena representando também aqui o grafismo e toda essa beleza que a gente tem dos nossos povos indígenas. Aqui, nessa obra, ele já vai fazer o resgate da memória, né? Então, aqui nessa imagem, a gente vai ver aqui o bondinho ali do bairro Água Verde. Então, né, como que era esse transporte, né? Então não tinha aqui, né, esses ônibus que a gente tem aí, né? Era diferente, era bondinho, olha só. Então era todo um meio de transporte diferente e ele vai resgatar através da obra dele essa memória, para que a gente não perca, né, essa identidade. A obra de arte, ela pode trazer várias questões, ela pode trazer essa importância e função da resgate de memória, como o Marcelo Diamante faz nessa obra, pode trazer críticas sociais, né, culturais e políticas, ela vai trazer muitos assuntos que a gente precisa falar e, de repente, a gente fala através da arte. Então aqui é muito bacana esse resgate que o Marcelo Diamante faz da memória da nossa cidade, do nosso povo. Então agora retomando, né? Nessa aula vimos sobre a arte do grafite, que pode ser encontrado em espaços públicos e privados, e apreciamos obras do artista grego Marcelo Diamante. Então, arte de rua, né? O grafite está na arte de rua, mas ele também está no espaço privado. A gente pode encontrar o grafite nas praças, né, nas ruas, aí nos muros, quando a gente caminha no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas a gente também pode encontrar o grafite presente em lojas, em empresas que querem trazer o quê? A arte para fortalecer o seu comércio, as suas vendas, então em união. A gente chama isso de indústria cultural, né? Onde o comércio, a indústria utiliza da arte para propagar e né, difundir o seu trabalho, as suas vendas. Então, a arte agregando aí valor para esse comércio. Então, a arte está em toda parte, né? Seja na rua, no espaço público, seja nos espaços privados, ela está em toda parte. E o grafite também está em toda parte. Né? Muito bacana. Então, quando você sair, né, quando der para sair passear, agora não que estamos em pandemia, observar esses grafites, observar para de repente ver se você já não viu uma obra do Marcelo Diamante por aí, ou do artista grego por aí. Muitas vezes a gente passa no cotidiano e nem percebe obras lindíssimas. Então, vamos ficar com esses olhos mais atentos a ver muita arte nas nossas ruas, tá bom? Nesse vídeo nós falamos sobre arte de rua, grafite, espaço público e privado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!